Alô? Oi. Bom dia, gente. Graça e paz. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado pelo teu cuidado, teu poder, a tua graça, Pai, tua misericórdia que derrama sobre a nossa vida, Senhor. Muito obrigado porque graças a isso a gente está aqui, não por minha vontade, não por vontade dos meus irmãos, mas pelo teu amor que nos trouxe até aqui para falar conosco, para ter mais esse momento de comunhão em público, Senhor. Fica comigo, abençoa para que eu possa transmitir aquilo que tu queres falar a cada um coração aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, quando o pastor pediu para eu falar, só me veio à cabeça falar sobre paciência. E aí, de lá para cá, eu vi várias vezes se falar aqui na igreja sobre o mesmo assunto. Algumas delas eu pensei e repensei. Vou mudar o assunto, vou mudar o assunto e vou mudar o assunto. Mas sempre vinha isso. E aí eu parei para pensar, porque a Bíblia fala muito sobre paciência. E a gente ouve muito sobre paciência, porque a gente precisa ouvir muito sobre paciência. A gente vive num mundo agitado, num mundo nervoso até. A gente, para comer, a gente quer o fast food, a gente quer aquele self-service, porque é rápido. E aí a gente pensa, é porque a gente não tem tempo, é porque a gente está cada vez mais sem tempo. Ou às vezes a gente pensa, é porque eu sou uma pessoa agitada, é porque eu sou uma pessoa já sem paciência. E até lá em casa todo mundo é assim. Às vezes a gente até culpa a própria genética, até a família, para não encarar o que é da gente. E é normal, existe, a gente sabe que existe umas pessoas mais pacientes, umas pessoas menos pacientes. E a gente até fala, eu admiro aquela pessoa que ela é bem paciente, mas eu não consigo ser assim, porque eu não sou assim. E o que é que a Bíblia nos fala a respeito disso? Deus fala para a gente que cada um é de um jeito, mas Ele fala que tem pessoas que devem ser pacientes, outras já não nasceram para ser pacientes. Tem alguma parte da Bíblia que fala sobre isso? Eu parei para ver. E o que a gente vê a Bíblia falar é que a paciência é uma das características do fruto do Espírito. Ou seja, é algo que a gente, ao ter comunhão com o Espírito Santo, ao ser a habitação do Espírito Santo, a gente vai transmitir, vai transparecer isso. Então, assim como todas as características do fruto do Espírito, a paciência é um deles. Então, não é uma coisa facultativa para a gente. Se eu sou crente, se você é crente, se a gente é tem comunhão com o Espírito Santo e é a habitação dele, a gente tem que transmitir isso. Então, é um mandamento até da Bíblia. Então, Paulo até várias vezes ele cita e fala que a gente deve ser paciente. Então, o que é que eu teria para falar sobre paciência? Eu não vou aqui dizer, para ter paciência você tem que fazer essa técnica, essa técnica, essa técnica. Eu não estou aqui para isso. Mas o que a Bíblia nos diz sobre paciência é que a gente tem muita dificuldade de tê-la e a gente tem essa necessidade e para isso a gente é incapaz. Ou seja, eu vim falar sobre paciência e já começo dizendo que nós somos incapazes de conseguir fazer isso. Sim. E aí é o grande passo para o X da questão. Como ter paciência? Só Deus. Se ele é um fruto do Espírito Santo, quem consegue colocar isso em nós é o Espírito Santo. E aí a gente então é passivo nessa relação? Não. Se é uma relação de comunhão, se eu e você tem comunhão com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai desenvolver isso na gente, sim. Mas tem a nossa parcela na comunhão, em buscar, em orar, em se dedicar. Porque em tudo, na nossa santidade, a gente sabe que a gente se converte, a gente até pensa e nosso coração se volta para Deus, mas a gente sabe que durante a nossa vida a gente está sempre recaindo, sempre errando. E aí a gente vive num processo de santificação. Isso inclui esse processo de se tornar paciente. Mas o que eu queria de início era deixar isso, que a gente não deve se acomodar com a nossa impaciência. E o texto que eu pensei de falar sobre isso é 1 Crônicas 13, 13. Convido os irmãos a abrir. Mas quem não quiser abrir, você sabe de cor, eu garanto. 1 Coríntios 13, 13. Ele fala, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Aí você diz, Samuel, paciência com você agora, porque você está falando de paciência e vem falar um texto sobre amor. Esse texto não é paciência. Esse texto é o que fala nos casamentos, é o que fala no aniversário, alguma coisa assim, mas não é sobre paciência. E eu lhe digo, sim, ele é sobre paciência. E ele vem falar três coisas que ainda permanecem: a fé, a esperança e o amor. Então, se eu tenho fé, esperança e amor, e não tenho paciência, mas como assim? A fé tem relação com a paciência, a esperança tem a relação com a paciência e o amor tem relação com a paciência. Então, são três
pontos difíceis que eu separei para a gente analisar aqui, para a gente ter paciência. Por que fé? A gente, tendo fé, a gente vai acreditar no nosso Deus, que nosso Deus, como o pastor Danilo acabou de falar, Ele é soberano, Ele é capaz, Ele faz tudo. Não tem coisa que é impossível para Deus. Naquilo que você é impossível, acredite. Naquilo que para você é impossível, para Deus, sim, é possível. Porque na hora que para a gente nada pode, Deus continua tudo podendo fazer. E um exemplo que a gente vê de fé quem é o pai da fé? Abraão. E aí, em Hebreus 6,15... Hebreus 6,15, ele diz: e assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Abraão, a gente sabe que aos 100 anos, aos 99 anos, ele ainda acreditava na promessa, porque ele era até, inclusive o nome dele era Abrão, um grande pai. Ele passou a se chamar de Abraão, com um A mais, porque significava agora um pai de multidão. E aí você imagine, quem da gente aqui, aos 90 e tantos anos, iria chegar para o público e dizer: olha, agora, a partir de agora me chamo de Abraão, porque eu não vou ser só um grande pai, não, eu vou ser um pai de multidão. O povo ia dizer: esse cara enlouqueceu, está acreditando em quê? Como ele vai ser esse grande pai? Mas Abraão permanecia acreditando em Deus. Muitas vezes a gente acredita nas coisas e aí a gente vai desanimando, a gente vai deixando de acreditar, a gente perde a paciência em esperar no Deus que a gente sabe que não vai falhar. Às vezes eu lembrei de uma vez que eu estava num ponto de ônibus, esperando o ônibus, esperando nada de chegar. E aí, do nada, eu desacreditei que o ônibus fosse passar ali. Eu pensei: tem um ponto mais lá na frente que passa outra linha, eu vou caminhar para lá. E aí, no que eu saí caminhando para lá, quando eu estou um pouquinho longe, quem é que eu vejo passar? O ônibus que eu tanto estava esperando. Isso acontece na nossa vida? Acontece. Porque acontece comigo, com você, que a gente falha. Mas esperar em Deus, Ele não vai falhar. Ele não vai deixar de passar, porque Ele já está presente na nossa vida. Pode não ter chegado agora, mas vai chegar. Então, você tendo essa certeza, você não vai desanimar, você não vai perder a fé, você não vai perder a paciência em acreditar na providência de Deus, que não falha nas suas promessas. E um outro exemplo que a gente vê para isso é o Jó, né? Jó, a gente vê que o próprio pastor Danilo também acabou de falar aqui agora sobre Jó. E é aquele cara que durante toda a sua vida passou por dificuldade, a esposa perdeu a fé, perdeu a esperança, os amigos, todos. Mas ele estava sempre acreditando em Deus. Por quê? Porque, como eu falei, Deus sempre vai poder fazer. E a gente acredita muitas vezes nisso. Às vezes a gente continua acreditando em Deus. Só que aí a gente diz: Deus, mas está demorando demais, mas eu não estou aguentando esperar tanto. Aí você pode estar pensando em alguma coisa: mas Samuel, não estou falando de um dia, 2 dias, estou falando de alguns anos que eu oro e eu peço a Deus pelo meu filho, eu peço a Deus por isso, eu peço a Deus pelo concurso, e está demorando demais. Aí eu lhe digo: não está demorando, está muito pouco tempo. A gente que se impacienta rápido. Porque se eu for considerar quantos anos de vida eu tenho, aí você diz: eu não sei. Eu digo: você sabe. Nós somos cidadãos daqui da terra? Não. Nós somos cidadãos eternos. A nossa vida é eterna. E o que são 5, 10, 15, 99 anos como o de Abraão, comparado a uma eternidade? Se a gente viver, segundo a Bíblia manda a gente viver, com foco na nossa eternidade, viver de fato o que a gente é, cidadãos eternos, a gente vai ver que 1, 2, 3 anos são pouco em relação à minha perspectiva, à minha esperança. Então, eu vou continuar tendo fé em Deus, que tudo vai fazer, e ainda que Ele não faça hoje, ainda que Ele não faça amanhã, vai chegar a hora, vai. Mas, às vezes, essa hora não vai chegar. Às vezes, não é da vontade de Deus aquilo. Mas uma coisa eu sei que vai chegar a hora em que Jesus vai voltar. Essa tem que ser a nossa esperança. Porque eu tendo essa esperança, eu vou conseguir ter a paciência, porque eu não tenho mais aquela agonia de o hoje, o já, o resolver e acontecer as coisas como eu quero. Porque isso aí a gente sabe que muitas vezes o que a gente quer não é o bom, mas isso gera frustração para a gente. E a gente vê lá em Tiago 5, quem puder abrir comigo, vamos acompanhando. Tiago 5, 7 a 11. Tiago vem falar: portanto, irmão, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração. É isso que Deus nos diz, gente. Pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados.
Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo o sofrimento de sofrimento e de paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem que o Senhor fez... Cadê? Me perdi aqui. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, até esse termo, a paciência de Jó, vem daí, né? Que muita gente conhece e trata, eu preciso ter a paciência de Jó com você. Ciclano, tem a paciência de Jó, ele é uma pessoa bem tranquila. Muita gente até nem é cristão, nem conhece a Bíblia, mas já ouviu falar essa frasezinha. E Tiago vem mostrar isso. E aí a gente já percebe que ele fala também aqui, no versículo 9, né? Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. E aí a gente já viu a fé, a gente está vendo a esperança, que tem que ser a esperança na nossa vida eterna, a esperança em Deus, que tem o tempo dele. E a gente vem tratar agora sobre a parte mais difícil da paciência. É difícil muitas vezes acreditar, a gente desanima e perde a fé. É difícil muitas vezes ter esperança, porque a gente tem a pressa, a urgência, sim. Mas o mais difícil é isso, ter a paciência com amor. E aí é o que a Bíblia nos fala na questão da longanimidade, né? Você ter a paciência com o outro. Aí você diz, Samuel, aí é difícil. Porque você não sabe o que é que eu passo com o fulano, você não sabe o que é que esse ciclano faz, você não sabe. Eu já não aguento mais aquela pessoa. Só de olhar eu já perco a paciência, já muda meu estado de humor. E aí que tem tanto se falado aqui na EBD, né? A questão do controle emocional. E aí o que é que a Bíblia nos fala disso? A Bíblia vem como mandamento que a gente tem que amar. O próprio texto, para não dizer que eu falei o versículo fora de contexto, né? Que temos a fé, a esperança, o amor. O assunto do texto ali em si, o contexto, é falando sobre o amor. Mas é falando sobre o amor que ele fala lá no versículo 4 de 1 Coríntios 13, que o amor é paciente. Ele fala lá em Coríntios 13, no 7, que ele vem falar que o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Então, o amor, você com amor, você vai se tornar paciente com o outro, você deve. Nós não somos cristãos, nós não somos imitadores de Cristo. Quem mais do que Cristo para nos mostrar o que é o amor? Quem mais do que Cristo que teve paciência? Quem mais do que Deus que tem paciência comigo e com você? E a gente vê durante toda a Bíblia, sempre o povo de Deus e algum líder de Deus sempre questionando Deus. Mas Deus, por que tal povo, os nossos inimigos estão prosperando, inclusive contra nós, e a gente está passando por isso, a gente não está entendendo porque o Senhor é tão paciente com eles, em vez de fulminar com eles e deixar a gente prosperar. E aí Deus vai e diz, vocês que estão me louvando da boca para fora, ou vocês que estão errando nisso, vocês que estão relaxando naquilo, vocês, se eu fosse ser rigoroso, eu iria fulminar com todo mundo. Então, se Deus não fosse esse Deus amoroso e paciente comigo e com você, a gente não estaria aqui, irmãos. Por que a gente não está copiando a Deus? Por que a gente não está buscando ser igual? E eu me acho a ponto de não ter paciência com meu irmão, porque meu irmão fez isso ou aquilo, como se eu nunca tivesse feito nada com até a própria pessoa. Então, esse é um ensinamento que está lá em Colossenses, ou em Efésios 4, de 1 a 3. Efésios 4, de 1 a 3 fala, por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. É assim que a gente tem que viver, gente. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, essa paciência uns com os outros, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do vínculo da paz. Essa paciência interpessoal, ela exige e requer que a gente tenha humildade para reconhecer aquela pessoa está errando, mas eu tenho que ter paciência, eu tenho que entendê-la. E em Colossenses 3, 12, ele fala, portanto, como eleito de Deus, que somos nós, santos e amados, revistam da profunda compaixão de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Que Deus nos ajude, porque a gente sabe que muitas vezes a gente não tem paciência, mas se eu perguntar, vocês têm fé? Aí você diz, tenho. Vocês têm esperança em Deus? Vocês têm esperança no céu? Tenho. Vocês têm amor? Tenho.
Assim como a gente tem Abraão como exemplo, referência, Jó, vários outros, e o próprio Cristo como referência em amor, fé e esperança e paciência, que sejamos essas pessoas também. Que ao perdermos a paciência, a gente não leve só como um estado emocional ou um descontrole, porque uma questão de personalidade nossa. Não. A gente morreu e nasceu de novo, certo? Nós não somos mais o mesmo. Joia? Então a gente também tem que mudar em relação a isso. O meu domínio próprio, o meu controle, tem que estar envolvendo isso. Isso não é falando agora resolver, mas como eu falei, a gente tem que ir lutando para ir melhorando cada dia mais, cada dia mais. Em Provérbios 19:11 fala: a paciência leva a pessoa a controlar sua ira. A sua glória é perdoar ofensas. Hebreus 6:11 e 12, ele ainda fala: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Que Deus nos abençoe. E em Apocalipse ele vem, e Apocalipse, então já alegro vocês que já estão começando a ficar impacientes comigo. Então, Apocalipse é para encerrar. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que a gente possa estar guardando os mandamentos, a fé, e com esperança e amor, a gente sempre ter paciência. Paciência que Deus está no controle, paciência porque o tempo não é nosso, mas a gente, graças a Deus, tem todo o tempo do mundo, porque nós vamos ter uma vida eterna, nós temos uma vida eterna. E paciência porque Deus tem paciência conosco e graças a isso é que a gente está aqui. E a gente, em amor uns aos outros, a gente tem que lidar, porque se eu não for paciente com vocês, com certeza vocês também não vão ser pacientes comigo. Uma coisa ajuda a outra, né? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome. É difícil, Senhor, para nós, é difícil entender, muitas vezes é difícil aceitar, Senhor. Mas mais difícil ainda é pôr em prática. E principalmente coisas que envolvem a emoção, que envolvem, às vezes, até o próprio instinto nosso, o nosso agir por emoção, Senhor. Mas a gente sabe que todo o controle vem de Ti, que o Senhor controla tudo, controla todos, inclusive o que a gente faz, o que a gente pensa e o que a gente sente. A gente pede, Senhor, humildemente que Tu nos ajude, nos abençoe, nos mostre onde temos errado, onde temos perdido a paciência e nos ajude a cada vez mais ser paciente e transmitir isso e dar exemplo, Senhor, de pessoas com esse fruto do Espírito tão precioso, Senhor. Em nome de Jesus, amém.